paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel. Mais um domingo da nossa escola dominical. Hoje nós estaremos falando a respeito da corajosa Miriam. Está lá o nosso texto bíblico, é Êxodo 15, do 20 ao 21. Então, o que é uma pessoa corajosa? O que é coragem? O que é ousadia? No dicionário fala que ousadia é um substantivo feminino que fala qualidade ou característica de uma pessoa ousada, uma pessoa arrojada, uma pessoa corajosa. Então, até que ponto, né, a nossa ousadia e a nossa coragem, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Nós vamos ler aqui um relato de Miriam, que foi filha de Arão e Joquebede, irmã de Moisés e Arão. Ela era a irmã mais velha e quando tinha a idade de 7 anos, ela era profetisa. Quando ela tinha a idade de 7 anos, que Faraó mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, porque havia dito que o Salvador do povo de Israel viria. Arão ficou preocupado e Miriam, com 7 anos de idade, falou: pai, você lembra da profecia de que da nossa descendência sairia o Salvador? Então não temas. E assim Joquebede ganhou Moisés, e por 3 meses escondeu Moisés, e depois você conhece a história que ela leva numa vasilha de betume, num balaio de betume, ela bota ali então Moisés, e a hora que a filha de Faraó vai se banhar no rio Nilo, ela bota Moisés naquele cesto, e ali a filha de Faraó gosta, se encanta com aquela criança, e ela ousadamente já preparou tudo aquilo, foi para perto da mulher, da filha de Faraó, e disse assim, esse é um rapaz hebreu, quem vai poder ajudar a criar? Então Miriam fala que conhecia alguém, que era a mãe dela, né, a Joquebede. Então ela fala assim, então leva para ela criar, eu vou dar um salário a ela, e depois, quando ele estiver maiorzinho, né, ele foi trago para o palácio de Faraó, ou seja, ele foi criado com a sua própria mãe, Joquebede, Moisés, e recebeu ali todo o seu ensinamento judeu, teve o seu afeto, né, ali naquele lar dos seus pais, sem saber que era, e a gente conhece essa história assim, e aí Moisés depois foi criado pela filha de Faraó, e mais tarde, quando Deus levanta ele e Arão para libertar o povo, que estava cativo por 400 e poucos anos lá em Israel, ele leva Moisés, depois daquelas 10 pragas, que vocês conhecem a história toda, Moisés leva o povo para o mar, né, o Mar Vermelho, onde o mar se abre, eles passam, e ali quando eles passam, né, Moisés tem um cântico, que está lá no capítulo 15, do 1 ao 19, e do 20 ao 21, Miriam, a dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa e irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Ou seja, ela levou juntamente com ela várias mulheres para estar ali adorando, agradecendo a Deus por aquele feito, né? Porque dizendo que Deus precipitou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Então estava ali alegrando. E para ela levar essa mulherada, é porque ela tinha uma influência ali com aquelas mulheres. E eu já li em outros relatos que ela, nessa época, tinha mais ou menos uma idade de 90 anos por aí, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, uma mulher que já de idade, mas tinha vigor, tinha alegria para louvar o Senhor, né? Será que eu e você temos tido essa alegria
para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, tem feito no nosso país, mesmo a gente não vendo, mas vamos louvar, vamos glorificar, vamos esperar que o Senhor é o provedor, que o Senhor é o nosso libertador, amém? Então vamos falar um pouquinho aqui na lição, a corajosa Miriam. Característica e ousadia são importantes para quem quer viver os planos de Deus. Ele sempre tem desafios para nós, e esses são oportunidades de experimentar o seu poder e o que nos encoraja a viver com intrepidez e confiança em seu nome, não é? Não há idade para ser instrumento de Deus. E a vida de Miriam nos mostra isso, pois desde menina ela foi corajosa para ser usada por Deus, ou seja, da idade de 7 anos. Sua atuação marcou seu povo, e o fato de ter as suas histórias registradas no Antigo Testamento mostra sua relevância para com o povo de Deus. Amém? Então vamos aqui dentro do fundamento. Miriam, nós já falamos, era filha de Arão e Joquebede, e de irmã de Moisés e Arão. Está lá em Números 26, 59. Ela era da linhagem sacerdotal, profetisa, tornou-se também líder do povo de Israel. Em Miqueias 6,4, ela é chamada de guia do povo, enviada por Deus, no mesmo nível de Moisés e Arão. E em Êxodo 15:20, ela é chamada de profetisa. Embora seu nome só apareça no episódio da celebração da vitória, quando eles saíram lá do Egito, a sua história começa bem antes, quando ela era usada por Deus, né, para ser preservada a vida do seu irmão. Então aqui a gente viu. E outra coisa interessante, a gente vê também que lá em Números 12, quando Miriam, então a gente vê aqui que ela cantou, ela louvou Deus juntamente com Moisés, né, chamou as mulheres, cantou com tamborim, se envolveu no que parece ser um repouso ao cântico de Moisés, ela prosseguiu o cântico de Moisés, que Moisés canta ali também, né? E esse cântico pontua que Deus era merecedor da nossa gratidão e louvor, Miriam falando. É Ele que dá a vitória, do Senhor vem a vitória. Então é de Deus que vem a nossa vitória, é de Deus que nós, povo brasileiro, precisamos esperar e aguardar, que é nele que está a nossa vitória. Então é importante recordar os feitos de Deus. Ele precipitou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Então quando Deus age, não tem ninguém que pode impedir. Quando a mão forte do Senhor está sobre o seu povo, nada nem ninguém pode impedir. Miriam teve seu momento de agir fora da direção de Deus também, deixando-se levar pelos seus próprios julgamentos. Por quê? Porque ela, juntamente com Arão, aí já passou de um tempo, né? Ela questionou Moisés por ele ter se envolvido, por ele ter se casado com uma mulher cuxita, ou seja, Cuxi é um termo hebraico da palavra Etiópia. Parece que essa relação de Moisés e a cuxita diminui de certa forma o respeito que eles tinham pelo irmão. E isso favoreceu as críticas em outras áreas. Mas, apoiando-se no dom profético que lhe foi concedido, Miriam e Arão falaram contra Moisés, o que foi ouvido pelo Senhor, que lhes repreendeu, mostrando a supremacia do dom do irmão. Então Deus mandou que os irmãos se reunissem e advertiu. Lá no versículo Números 12, se você pegar 12, de 1 ao 16, você vai ler essa história, que Deus ouve, aí Deus manda chamar para fora da tenda Arão e Miriam e Moisés. E ali ele faz uma advertência. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo Moisés? Ao que parece, o castigo do Senhor sobre a arrogância dos irmãos em relação a Moisés, aí Deus fala assim, como é que você não ousou falar mal do meu servo Moisés? Porque com os profetas, assim como contigo, Miriam, eu falo em sonho, eu falo em visão, mas com Moisés eu falo face a face, porque ele me conhece. Então, Deus estava dizendo para eles ali, olha, ele me conhece face a face, então eu não admito que vocês venham falar mal dele, em outras palavras, né?
Então o que Deus fez? Fez com que Miriam ficasse leprosa. E ela ficou leprosa, pegou a lepra e depois, quando saiu daquela tenda, houve uma nuvem ali, onde Deus apareceu para os três e Deus ali advertiu os dois contra Moisés. E Deus subiu naquela nuvem e assim ela veio ficar leprosa. E o que acontece? Arão pede a Moisés para interceder perante Deus pela vida da irmã. Como ela tinha era uma pessoa de grande importância, era uma pessoa de grande influência, era uma pessoa que era muito ousada com as mulheres ali e tudo, e era da família, lógico, Moisés vai e intercede perante Deus, e Deus então fala o seguinte: bom, então vamos fazer o seguinte, existe na lei que se você cuspir no rosto do seu irmão, do seu pai, você fica fora do arraial por 7 dias. Então assim será com Miriam. Vou deixar ela fora do arraial por 7 dias até que a lepra saia. E assim ela ficou e o povo ficou parado ali. Enquanto assim não sucedeu, o povo não continuou a caminhada dele. Então, palavra que ilumina a vida. Ainda bem jovem, com sua atitude em relação ao bebê Moisés, Miriam nos inspira a ter disposição e ousadia para ser o canal do agir de Deus. Assim como ela acompanhou seu irmão, devemos nos dispor a acompanhar as pessoas de Deus que Deus coloca em nossas vidas. A intervenção de Deus pode vir através da nossa disponibilidade, né? Quando a gente se dispõe a fazer a obra, Deus nos usa como Ele quer. Nunca devemos permitir que o individualismo penetre em nossa comunidade de fé. Muito menos em nossa família, né? O problema de Moisés e sua mãe tornou-se o problema de Miriam. Todo mundo sofreu, conforme a história que já contei aqui, que ela colocou aquela criança lá no Rio Nilo. Então, para a gente estar encerrando, a conclusão aqui da nossa lição. Miriam foi uma das mulheres usadas por Deus em momento de extremo perigo para o povo de Israel. Desde a opressão de Faraó na infância de Moisés até a libertação do povo. Ela aparece como um instrumento do Senhor para a preservação da vida, libertação e adoração. E quando cometeu erros que trouxeram desestabilidade na unidade do povo e resultado negativo na unidade do povo sobre a sua vida, a graça de Deus a restaurou e a fez corrigir o seu caminho. Aprendemos com Miriam que mesmo tendo realizado grandes coisas com Deus e para Deus, sempre necessitamos da sua graça. Assim é preciso buscar o revestimento do alto e nos relacionar pelo prisma do amor e do respeito, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que comigo está. Então, Paulo aqui está querendo dizer que por mais que ele tenha feito, mais do que os outros, ele não fez nada. Foi a graça de Deus que sustentou ele, foi a graça de Deus que permitiu ele realizar os feitos dele. O apóstolo Paulo assim nos fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Então, que nós possamos servir de lição para a nossa vida também, que nós não somos o maioral, né? Então, o que a história de Miriam nos ensina sobre o envolvimento na obra do Senhor e nos relacionamentos, que precisamos aprender com Deus e que dependemos um dos outros para fazer a obra. Precisamos ser ousados? Precisamos, mas precisamos de termos uns aos outros junto conosco na obra de pregar a palavra, de levar o Evangelho, de anunciar que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta e que o Senhor Jesus está voltando. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra e nos ensina como mulheres, como Miriam, a sermos ousadas, a sermos, meu Pai, arrojadas na Tua obra, a fazermos aquilo
que o Senhor assim determina que façamos. Que venhamos, meu Pai, nunca falar mal daqueles que estão acima de nós, mas ao contrário, possamos estar orando pelos nossos líderes, possamos estar intercedendo pelos nossos pastores, por aqueles que estão acima de nós na espiritualidade. E acima de tudo, que possamos crer que o Senhor é que nos encoraja, que a Tua graça é que nos sustenta. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, tenhamos um domingo abençoado. Amém.